O que é destaque nesta edição? Final de semana violento com 9 mortos. Morre traficante baleado dentro de carro em Rua do Parque 10. 10 invadem casa e atiram em trio que assistia ao Jogo do Brasil na Fazendinha. Homem é morto pelo ex-cunhado quando tentava apartar briga. Na Terra Nova, 3 homens morrem por espancamento. Outras 4 pessoas morreram em acidente de trânsito por tiros e facadas. Homem traído rouba ônibus para invadir casa do amante de sua mulher. Colide com um carro, derruba poste e fere 2 pessoas. Zona Azul. Cadastro para a utilização das vagas começa nesta segunda-feira. MEC divulga resultado do SISU do segundo semestre hoje. Polícia apreende pendrives na cela de Gedel e Luiz Estevão na Papuda. Terremotos sacodem a Guatemala e o Japão, causando destruição, mortes e centenas de feridos. Com árbitro de vídeo omisso, o Brasil não passa do empate com a Suíça e deixa o campo reclamando da arbitragem. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:40. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa, Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 9 milímetros. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 18 de junho. Chegamos aos 169 dias do ano e faltam 196 para terminar 2018. Dia de Santa Juliana de Falconieri. Também comemoramos o Dia da Imigração Japonesa, Dia do Químico, instituído pelo Conselho Federal de Química em 18 de junho de 1956, e o Dia do Orgulho Autista. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Datas e fatos. Registros da história. 1908, a porta em Santos do navio Casaro Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. 1911, fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. 1927, projeção em Nova York da primeira reportagem cinematográfica sonora. A recepção do aviador norte-americano Charles Lindbergh após seu voo sem escala sobre o Atlântico. Em 1946 acontecia a proclamação da República da Itália. 1956, os ingleses abandonam definitivamente o Egito depois de um período de colonização de 74 anos. 5:52. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Mesmo com a chuva do início da tarde de ontem, os manauaras não deixaram de torcer pela seleção brasileira no Largo de São Sebastião, aqui no centro de Manaus. A ação da Secretaria de Estado da Cultura, a SEC na Copa, levou telões para o Largo e para a Feira de São José 2 para o torcedor acompanhar o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2018. No Largo, centenas de torcedores acompanharam o jogo com vista para o Teatro Amazonas. Apesar da chuva que perdurou ainda no início do primeiro tempo, o público continuou a chegar até o final do jogo. Roberto Peregrini, ontem o jogo da seleção brasileira frustrou a torcida e os prontos-socorros da cidade tiveram muita movimentação? Sim, Paulo, muita movimentação, os pronto-socorros da cidade, frustrou muita gente, menos eu que acertei no bolão sozinho, 1-1, que maravilha. Mas, Paulo, no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi muito intensa. No pronto-socorro João Lúcio também, logo após o jogo da seleção acabar, muitos embriagados, desentendimentos, facadas, agressões físicas, também aconteceu no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, movimentação considerada muito intensa.
Alberto Pellegrini nos chama a atenção este homem que foi traído pela mulher. O que ele aprontou, Pellegrini? Foi um caso quase que inusitado. Ele roubou um ônibus. Madrugada de hoje, Paulo Guerra. Aliás, já começou a noite, tipo no final da noite, Paulo Guerra. O Jucinei, o Ney da lotação, rapaz. Ele é motorista de lotação. Paulo, ele descobriu que estava sendo traído. Descobriu também onde mora o amante da mulher. Ele roubou um ônibus, esse ônibus grande da cooperativa onde ele trabalhava. Foi até a casa do amante, de lá bateu de ré no ônibus. Derrubou um poste, derrubou parte da casa do amante da mulher dele, ferindo 2 crianças nessa ocasião. Ainda bem que as crianças tiveram ferimentos leves, apenas escoriações. Mas foi um alvoroço, um gritaria, um corre-corre desgraçado, ele gritando com o homem, por ele não, lá, saia da vida de minha mulher. Daí Paulo Guerra, ele pegou esse ônibus e foi para o ramal do Brasileirinho. Haviam dito para ele que a mulher dele junto com a amante estavam no ramal do Brasileirinho. Quando ele estava a caminho do Brasileirinho, ele avistou um Gol, né? Um Gol 4ª geração vindo de lá para cá. Ele conheceu como sendo o carro do amante e jogou o ônibus para cima do Gol, destruiu parte do Gol e por pouco não mata a mulher e o amante. Os dois ainda saíram com pequenos ferimentos e a polícia nesse momento já estava, Paula, na perseguição ao ônibus. Ainda assim ele jogou o ônibus para cima do Gol. Daí a polícia atirou, o ônibus ficou aí com marcas de bala e ele conseguiu fugir, se empenhando nas matas lá do ramal do Brasileirinho e continua até o presente momento foragido. A mulher dele, que está nesse momento no 14º DIP prestando depoimento, já recebeu 2 ligações dele. Ele está empenhado nas matas, ainda assim liga para a mulher. Nas mensagens e na ligação que ele diz que ela está perdoada, porém ele quer matar o amante. Ele está manso, não é, Pellegrini? Vamos, Paulo? Ele está manso, não? Tá mansinho, Paulo. Tá dentro da mata, se diz arrependido, mas o ônibus está destruído, uma casa foi destruída, um poste foi derrubado, um carro foi destruído também por ele, até a viatura da Polícia Militar ficou aí batida nessa ocorrência. Vou te contar, esse caso realmente chega a ser hilário e ele continua ainda nas matas lá do Brasileirinho, Pellegrini. Continua nas matas do Brasileirinho e quem avistar por aí um homem com o celular na mão, um corno desastrado, é só ligar, né, para a polícia que ele está foragido e por pouco ele não causa uma tragédia no dia de ontem. No bairro do Parque 10, um traficante, ele trafegava em seu carro quando outro carro passou por ele e de dentro desse veículo atiraram no traficante. Como é o nome dele, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, já tem aí, já eu vou passar o nome, Paulo Guerra, eu não tenho aqui na mão nesse momento, Paulo, mas ele dirigia um carro Polo de cor preta, né? Quando foi atingido por 22 tiros. No vídeo, Paulo, que circulou nas redes sociais, ele ainda falava, e ele mesmo, né, ainda com vida, dizia que foi uma Tucson preta que disparou vários tiros. Um vídeo muito forte, realmente, ele falando que não queria morrer porque tem um filho e acabou morrendo aí, Paulo Guerra, logo após dar entrada no pronto-socorro. Foram 22 tiros disparados contra esse homem. Pellegrini, o nome dele é Anderson Cifuente, Anderson Oliveira Cifuente, é filho de Josué Cifuente de Oliveira e de Dona Maria Raimunda Oliveira. Ele nasceu em 1982, no dia 27. Pois é, Paulo, 26 anos de idade ele tinha, né? E acabou morrendo aí. E foi lá no Parque 10, Paulo Guerra, onde esse rapaz acabou perdendo a vida aí, e já tem as informações que ele, né, Paulo, respondia por 2 processos, ambos por tráfico de drogas. Pois é, ele era envolvido ele era um traficante de drogas, esse Anderson Oliveira Cifuente. Isso aí foi mais um acerto de contas, Alberto Pellegrini. Mais um acerto de contas dos vários que vem acontecendo na cidade, Paulo Guerra. Pra você ter uma ideia, Paulo, a gente tem um pequeno levantamento aqui, de janeiro para cá, Paulo, de janeiro já foram registrados aí mais de 420 assassinatos em Manaus. Somente morte por assassinato
420 mortes já foram registradas. Esse é o levantamento desse ano já, Pelegrini? Já, Paulo Guerra, já desse ano. Nós 420 é muita gente morta, não é, Pelegrini, com envolvimento com tráfico de drogas. Isso, Paulo, sem contar com esses que nós esqueci de adicionar, esses que já nós vamos registrar agora, então nós já vamos para 429 mortes. O pessoal assistia ao jogo do Brasil quando de repente isso aí também é acerto. 10 invadiram a casa e atiraram em um trio, Pelegrini. Pois é, Paulo, e todos 3 continuam feridos, nenhum deles morreu, deram entrada no pronto-socorro e continuam internados em estado grave. Antes mesmo do desastre do Brasil, eles acabaram aí sendo feridos a bala. E foi na fazendinha, um homem foi morto pelo ex-cunhado, uma briga, Pelegrini, o que aconteceu? Uma briga, o homem que morreu viu a irmã dele discutindo com o ex-cunhado, né? Estava ali naquela briga, aquele acerto, aquele negócio de não te quero mais, mas eu ainda te quero, eu não aceito a separação. Aí parece que o negócio foi se acalorando e ele foi se meter, foi desapartar a briga, né? Quando de repente, quando ele estava apartando a briga, Paulo Guerra recebeu 2 facadas e acabou morrendo na hora. Alberto Pelegrini, foram muitas mortes nesse final de semana, pelo menos 9 mortes, e esse número deve aumentar já daqui a pouco, Pelegrini, mas você vai trazer todos os detalhes daqui a pouco no Jornal da Manhã, no nosso noticiário policial. Bom trabalho. Vamos destacar, Paulo, morte no Terra Nova, morte no bairro de São José, morte também no São José pela segunda vez, também agressão física, tivemos morte no Ouro Verde, morte também, Paulo Guerra, foi uma pessoa que morreu por 7 tiros no conjunto Canaranas, morte também no bairro do Parque 10 e mais uma morte no bairro de São José. Tudo isso terá destaque daqui a pouco no nosso noticiário policial. A festa fica por conta das funerárias, não é, Pelegrini? Ah, sim, Paulo Guerra, faturamento aumentando, né? Aliás, afinal de contas, Manaus é um mercado promissor para quem trabalha no ramo da morte. Já são 429 mortes somente nesse ano. Realmente um negócio promissor quem trabalha com morte em Manaus. E Paulo Guerra interagindo com nossos ouvintes, a dona Raimundinha, que vende café da manhã no bairro Jorge Teixeira, passávamos por lá em direção ao IML, ela te mandou um abraço forte. O Diego Afonso, superintendente da SUAB, no trânsito, já manda mensagem também dizendo que já está a caminho do trabalho, está ouvindo o Jornal da Manhã, além do seu Chiquinho Cameli também, que não perde sequer uma edição do nosso noticioso, Paulo. Tá bom, 6h01 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Todos os bairros lá em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera na Foz do Canamão, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Manaus tem 24 graus, 5 décimos de temperatura. 6h05 em Manaus. Comerciários e moradores que trabalham e residem nas áreas onde o sistema de estacionamento Zona Azul irá funcionar a partir do dia 30 deste mês, no centro de Manaus, terão descontos e até a isenção da cobrança. O cadastro para a utilização das vagas começa nesta segunda-feira. O valor cobrado para a utilização das vagas rotativas será de R$2,45 por hora aos motoristas. Aos comerciários, o sistema possui uma tarifa especial com 50% de desconto, sendo disponibilizado um veículo por pessoa. Já os moradores cadastrados ficarão isentos da cobrança. Eles terão direito a um veículo por residência. O cadastro para a concessão dos benefícios deve ser atualizado a cada 3 meses. O Sesc Amazonas inicia nesta semana uma oficina de programação de iluminação cênica. A atividade é gratuita e ocorre entre esta segunda-feira e o próximo dia 29. O workshop tem como objetivo apresentar as grandezas da iluminação, suas formas e possibilidades básicas, além de trabalhar exercícios práticos de montagem, afinação e programação de mesa, com a apresentação de equipamentos utilizados nos teatros. A Fundação Alfredo da Mata, a FUAM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, realizou 1.314 atendimentos em mutirão realizado na manhã do último sábado. O público-alvo do mutirão foram os pacientes de Manaus e municípios próximos que estavam com consultas agendadas pelo sistema de regulação
o CISREG. O edital do concurso da Polícia Federal 2018 já foi publicado no Diário Oficial da União. A banca confirmada será o Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, o antigo CESP. Das 500 vagas disponíveis, serão ofertadas 150 para delegado de Polícia Federal, 60 para perito criminal federal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista policial federal e 180 para agente de Polícia Federal. As inscrições ficam abertas de amanhã até o dia 2 de julho. A Secretaria de Estado de Saúde quer antecipar a campanha de vacinação contra a poliomielite no Amazonas de agosto para o mês de julho. A medida é preventiva em função da confirmação de vários casos da doença na Venezuela, o que desencadeou investigações sobre um surto naquele país. As autoridades sanitárias locais estão preocupadas com a reintrodução do vírus no estado, da mesma forma como aconteceu com o sarampo, diante da migração de venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima e chegam à capital do Amazonas para escapar da crise política e econômica no país vizinho. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, o TRT-11, realizará no próximo dia 29 mais um leilão público de bens penhorados para o pagamento de dívidas trabalhistas. Nessa edição, além de casas e terrenos, também serão leiloados 3 mesas de granito, 2 expositores refrigerados e materiais de construção como areia, tijolo e até madeira. O leilão do TRT-11 é realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. O lance presencial está marcado para as 9h30 do dia 29 no 4º andar do Fórum Trabalhista de Manaus. Os lances eletrônicos já podem ser realizados no site www.amazonasleilões.com.br. A lista de bens que serão leiloados inclui residências nas cidades de Manaus e Boa Vista, lotes de terra em Rorainópolis, em Roraima, um trator e uma máquina niveladora. 6h08. O programa Justiça Itinerante divulgou o cronograma de atendimentos para o segundo semestre deste ano na capital. As atividades se estenderão até 19 de dezembro com a unidade móvel do programa, levando o serviço de acesso à justiça gratuita às zonas norte, leste, oeste, centro-oeste, sul e centro da cidade. Conforme a programação, as atividades do segundo semestre terão início no bairro de Santo Antônio, com o ônibus do Justiça Itinerante posicionado no período de 2 de julho a 3 de agosto no Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal. No período de 6 a 31 de agosto, a unidade móvel se desloca para o bairro Cidade Nova para atender no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Pinhola. De 3 a 28 de setembro, o serviço será oferecido na área externa da Delegacia da Mulher, localizada no bairro Cidade de Deus. Depois, no período de 1º de outubro a 1º de novembro, o atendimento será realizado no estacionamento da Delegacia da Mulher no Conjunto Eldorado, no Parque 10. De 5 a 30 de novembro, o serviço se desloca para a Fundação Vila Olímpica, no Conjunto Dom Pedro. Finalizando a programação do semestre, a equipe do Justiça Itinerante retorna ao centro da cidade para atender de 3 a 19 de dezembro na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia. José Alberto Zegdeg, o que aconteceu de mais importante nesse final de semana aí em Manacapuru? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, Manacapuru passa por um momento difícil porque as águas já começam a surgir no centro da cidade e isso divide a cidade ao meio. Né? O Rio Solimões continua enchendo e mesmo de forma lenta, essa subida das águas, ela surge notoriamente, dividindo a cidade ao meio. Algumas pontes de madeira já foram construídas para a acessibilidade de pedestres e caso não haja assim uma paralisação, em breve o trânsito deverá também sofrer mudanças. Essa é uma situação típica de Manacapuru que de alguns anos para cá não precisa de enchente grande para ter o centro tomado pelas águas. Com o surgimento do progresso, muitas fontes de águas, córregos e igarapés morreram. Ruas e casas foram construídas erroneamente, o que escambou para um crescimento urbano desordenado, levando ao surgimento de muitos locais alagadiços. Mas a esperança é que dentro de um mês e meio, comecem a surgir os sinais de vazantes, já que, segundo Dona Olívia, que mede o nível das águas todos os dias em Tabatinga, que mede o nível das águas todos os dias, lá em Tabatinga, a notícia é que já secou 1 metro. Dona Olívia informou ainda que por uma semana as águas aqui em Manacapuru já haviam parado de subir. Mas no sábado, dia 16, o nível da água pela manhã era de 18 metros e 92 centímetros. No domingo, amanheceu
com 18 metros e 93 centímetros. Nessa mesma data, no ano passado, a marca era 19 metros e 79 centímetros. Deu uma chuvinha aqui em Manacapuru, deu uma paralisada, mas com certeza vai ter chuva ainda. Isso deve ajudar um pouco na encheia das águas. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6:12. Depois de 30 anos de planejamento, o Porto de Itacoatiara virou realidade e foi inaugurado neste último sábado pelo ministro dos Transportes. Confira na reportagem de Felipe Augusto. O novo porto de Itacoatiara foi inaugurado nesse último sábado pelo ministro do Transportes, Walter Casemiro. A obra teve um investimento de 66 milhões de reais e possui a maior estrutura portuária do interior do Amazonas, com área para 5.000 contêineres e fábrica de gelo com capacidade de produção de 10 toneladas ao dia. Com espaço para atracação de navios de até 35.000 toneladas, o porto possui um terminal de passageiros e um complexo frigorífico com a capacidade de 30 toneladas de armazenamento. Participaram da inauguração parlamentares do estado, como o senador Omar Aziz, os deputados federais Alfredo Nascimento, Silas Câmara e Paulderney Avelino, os deputados estaduais Josué Neto, Sidney Leite e Cabo Maciel e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto. Para o deputado Josué Neto, a estrutura do novo porto representa melhoria na qualidade de vida de quem depende do transporte fluvial. E um porto como esse representa não só a qualidade de vida para as pessoas, para os senhores e senhoras. Em relação ao crescimento econômico, também existe uma grande expectativa, já que é por Itacoatiara que se chega grande parte da produção que Manaus importa. Então, por aqui que chegam diversas hortaliças, alimentos que vêm da região centro-oeste, da região sudeste. O senador Omar Aziz afirmou que, além de possibilitar um embarque mais digno para as pessoas com dificuldade de locomoção, o novo porto terá muito mais utilidade para Itacoatiara quando a estrada for recuperada. A estrada, infelizmente, completamente abandonada. Se fizer obra boa, não precisa estar fazendo tapa-buraco. Agora, se não fizer, é isso que dá. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6:14 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas realiza nesta segunda-feira, às 4h, a posse do advogado Delcio Luiz Santos no cargo de desembargador. A solenidade acontecerá no auditório desembargador Antônio Virgílio do Carmo Ribeiro, no centro administrativo anexo ao edifício da sede do Tribunal de Justiça, no Aleixo. Delcio Santos foi nomeado para o cargo pelo governador Amazonino Mendes na última quarta-feira, dia 13, após figurar como o mais votado em lista tríplice, resultante de votação realizada no mesmo dia no Pleno do Tribunal de Justiça. Na etapa que antecedeu a votação do Tribunal de Justiça, Delcio também figurou como mais votado na eleição promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, no dia 26 de maio, para a formação de lista sextupla a ser submetida à Corte Estadual. A nomeação de Santos à presidência do Tribunal de Justiça completa o seu quadro de desembargadores, dando cumprimento à Lei Complementar 126/2013, que elevou de 19 para 26 o número de membros. Polícia. O traficante, identificado como Pelezinho, e mais 3 pessoas foram baleadas na tarde de ontem na rua Rouxinol, no loteamento Fazendinha, na zona norte da cidade. Uma das vítimas está em estado grave. Um grupo de 10 homens chegou ao local armado e invadiu a casa, atirando nas vítimas. 2 homens e uma adolescente foram encaminhados a um hospital na capital. O confronto aconteceu antes de começar o jogo Brasil contra a Suíça. Conforme informações da Polícia Militar, as vítimas tinham se desentendido com um dos soldados de Pelezinho, que, segundo a polícia, é o chefe do tráfico no local. O soldado teria reclamado para o traficante sobre a discussão e Pelezinho teria determinado a invasão no local onde as vítimas estavam se preparando para assistir ao jogo da seleção brasileira. 6:19 em Manaus. Alberto Pellegrini, o homem que roubou o ônibus e está evadido nas matas, já foi encontrado? Ainda não, Paulo Guerra, ele continua foragido, emprenhado nas matas, ele não para de ligar para a esposa. A esposa está prestando depoimento no 14º DIP, ele liga a todo momento, manda mensagem dizendo:
volta, pelo amor de Deus, eu não sei viver sem ti, eu não sei o que eu fiz, mas ela disse que não, ela não quer mais o Lucinei, conhecido como Ney, motorista de lotação, lá da área da zona leste da cidade. Ele tem um ônibus amarelinho, dirige um amarelinho. Ontem à noite ele roubou um ônibus, foi até a rua Belfort Roxo, quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, onde mora o amante da mulher dele. Ele pegou um ônibus desse grande, né, e o ônibus roubado, bateu, entrou de ré na casa do amante da mulher dele, destruiu a casa, derrubou um poste e seguiu para o ramal do Brasileirinho. Lá ele bateu no carro do amante, por pouco não acontece uma tragédia, bateu numa viatura da polícia militar e se embrenhou nas matas, Paulo. Ele continua então foragido, Alberto Pellegrini, mas 2 crianças ficaram feridas ainda, né? Ainda, 2 crianças ficaram com escoriações leves e por pouco não acabaram perdendo a vida. Essas crianças estavam dentro da casa lá, que ele estava destruindo a casa do amante da mulher dele. Ele disse que não sabia o que ele tinha feito. Quem fez? Foi ele ou foi a mulher, Pellegrini? Foi ele, né, Paulo? Foi ele que fez tudo isso, né? Ele se sente traído, mas ainda assim ele já disse, né, por telefone, ela falou na delegacia que ela está perdoada, ela foi apenas seduzida. Foi seduzida. Roberto Pellegrini, o que mais aconteceu neste final de semana e já as notícias da noite e madrugada? Paulo Guerra, vamos continuar depois essa questão de sedução. Há muitos sedutores, cabras safados, a grande maioria já passados dos 60 anos, que usam do seu charme, de seus carros, de seus olhos para desencaminharem senhoras virtuosas na cidade. Geralmente esses homens gostam de tomar cachaça nos shoppings da cidade. Todo cuidado é pouco. Pronto socorro 28 de agosto. Olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem foi esfaqueado após bebedeira. Ele estava bebendo com alguns homens, estava tudo tranquilo, estava alegre, estava esperando o jogo do Brasil, cada um só queria ser comentarista. De repente, houve um desentendimento e um deles sacou uma faca e disparou 2 golpes na barriga desse homem de 35 anos, que está entre a vida e a morte no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Bombou o estacionamento de ambulância do pronto-socorro João Lúcio. Pessoas dando entrada à vítima de agressão física, outros também de agressão física com pauladas, outros esfaqueados, 4 deram entrada à vítima de tiros pelo corpo, uma pessoa deu entrada também, vítima de agressão física. Movimentação das mais intensas no pronto-socorro João Lúcio. O gigante da zona leste deu muito trabalho aos seus anjos da vida, os enfermeiros e médicos lá do João Lúcio. Apesar da dificuldade que tem lá no pronto-socorro João Lúcio, todos que procuram aquela unidade de saúde são atendidos com muito carinho. Pode faltar outra coisa, mas carinho e atenção por parte dos profissionais, isso não falta. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente de trânsito ocorrido na Alameda Cosme Ferreira, envolvendo 5 carros e um ônibus, colidiram na tarde de ontem na Alameda Cosme Ferreira, em frente ao Clube do Trabalhador no SESI. De acordo com os donos dos carros envolvidos, o motorista de um Fiat Uno Punto, né, aliás, um Fiat Punto, parou no meio da rua para pegar um boné e o resto dos carros que vinham atrás saíram engavetando tudo. O ônibus atingiu a traseira de um Fox vermelho, que atingiu os demais veículos. Foram 5 carros de passeio e um ônibus que ficaram acabados. Um carro está com perda total porque o motorista do ponto resolveu juntar o boné que caiu da cabeça dele. Mas, rapaz, eu vou te contar, o rapaz que estava no Fox vermelho teve escoriações, nada de mais grave, mas ainda assim foi levado ao pronto-socorro com o carro dele ficou
completamente destruído por e o causador do acidente foi esse desastrado que foi pegar um boné que caiu da cama. Mas, rapaz, um acidente desse por causa de um boné na Alameda Cosme Ferreira aconteceu no dia de ontem. O Bisonho não teve ainda o nome revelado, esse homem que causou todo o acidente, o motorista do ponto. Ainda de pronto-socorro Platão Araújo, este localizado na Avenida Grande Circular, no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Foram pauladas e mais pauladas na cabeça, nas costelas e também no abdômen. Ele deu entrada no Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele estava roubando. Trata-se de um ladrão que está no Bico do Urubu. Ele está no Bico do Urubu. Não vai no pronto-socorro Platão Araújo. Ele tem 25 anos de idade, 1,65 m, cabelo curto, cor morena, profissão ladrão, e está mais pra lá do que pra cá. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi com muita comoção, foi com muito desespero por parte de familiares que o motorista, conhecido como Francisco Chicão, que foi assassinado por bandidos no último final de semana, foi enterrado, no sábado, num clima aí de muita revolta por parte de motoristas, cobradores, amigos e familiares deste profissional do volante, deste homem de bem que morreu na mão de bandidos. Aliás, Manaus vem tomando banho de sangue. Acidente de trânsito, um grave acidente envolvendo moto e ônibus nesse domingo deixou 2 pessoas gravemente feridas no Igarapé do Passarinho, ali na área do Conjunto Galileia, Nova Cidade, ali pertinho onde fica a Avenida dos Passarinhos. Os passarinhos estão por lá e muito acidente vem acontecendo naquela área. O ônibus da linha 317 passando no local se chocou, causando ferimentos nas pessoas que estavam montadas na motocicleta. Assaltos, muitos assaltos continuam ocorrendo na cidade. São muita gente chega e com a nossa unidade externa e diz: Pellegrini, denuncia lá aqui no bairro Cidadão 12, muita gente sendo assaltada por arma, por motoqueiros que estão atacando naquela área, todos armados. No bairro Grande Vitória também assaltos continuam acontecendo, principalmente na área, na hora tipo de 18 horas em diante. O negócio não fica fácil na área do bairro Grande Vitória. Bairros também como Redenção, Compensa, Alvorada, todos fizeram contato conosco reclamando da onda de assalto e arrastões que acontecem em toda a cidade. Um dos principais pontos é aquela área, mas continua, rapaz, é um câncer ali na cidade e a polícia, a 24ª SECOM, não dá conta daquela área de tanto assalto ali na 10 de julho, entre a igreja, entre o Teatro Amazonas e a Avenida Getúlio Vargas também, de quem vai por trás do Teatro Eduardo Ribeiro. Os vagabundos estão tomando conta da praça e daquela área ali do teatro. É mais bandido do que transeunte naquela área. Quem passar naquela área, infelizmente, tem que ter muito cuidado. Em pleno centro histórico, em pleno Largo de São Sebastião, quem comanda são os bandidos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora. Bora pra pedra? Você vai pra pedra, tu pensa que não vai? Ora, não vai. Vai mesmo, vai agora ouvir. Vai saber das notícias do Instituto Médico Legal. E vamos aos registros. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a cidade de Manaus continua tomando banho de sangue.
somente este ano, de janeiro até agora os meados aqui de junho, 420 mortes por assassinato já foram registradas. Entraram, Paulo, a cidade realmente muito aí, né, com muitos homicídios. A cidade está enlutada com 420 assassinatos. É um banho de sangue que toma conta da cidade de Manaus. A violência está sem controle na cidade. Então vamos aos registros. Morte no bairro Ouro Verde. Um homem foi assassinado a tiros, com tiros na cabeça, na rua Montenegro, no bairro Ouro Verde. Esse homem morreu na hora após levar vários balaços na cabeça. Morte no conjunto Canaranas. A morte foi a tiros. Foi 1, 2, 3, 7 balaços espalhados no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no Parque 10, conforme a difusora já informara no Jornal da Manhã, com todos os detalhes, que um homem envolvido com tráfico de drogas foi morto com 22 tiros lá no bairro do Parque 10. As informações dão conta de que uma Tucson de cor preta, com elementos que estavam dentro desse carro, atiraram na vítima, que morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. O vídeo que está aí correndo nas redes sociais mostra um homem, né, que estava ali já ferido naquele momento, com vários tiros. Ele mesmo dizia que foi atacado por homens que estavam numa Tucson preta. Ele implorava por atendimento e dizia que não queria morrer porque tinha um filho. Uma cena realmente muito forte desse homem que morreu com 22 tiros lá no Parque 10. Morte no bairro de São José. O bairro de São José foi palco de morte no último final de semana. Lá na Rua 7, um homem foi alvejado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Cunhado não é parente. Eu sempre alerto. Morte no bairro do Tarumã. E tudo aconteceu assim. Um mototaxista de 35 anos, um homem de bem que não gostava de briga, não era metido com ocorrências, não tinha registro na polícia, foi assassinado ao apartar uma briga da irmã com o ex dela. O mototaxista morreu por causa da própria irmã, pela briga da irmã. Foi se meter na briga da irmã e por causa da briga da irmã dele, ele acabou morrendo. O assassino é o ex da irmã dele, o ex-cunhado Josivaldo Gomes de Oliveira, de 21 anos. Assassino frio e cruel. Ele matou o cunhado com 2 facadas e tudo aconteceu, repito, no bairro do Tarumã. Quando você vê um casal brigando, se esfolando, deixa pra lá, meu amigo, vai acabar acontecendo que nem esse daí, ó, acabou morrendo. É por isso que quando eu vejo uma briga, pode se matar, tô nem vendo, e quem bem sabe faz o mesmo, vai se meter na briga dos outros e acaba morrendo. Morte no bairro Terra Nova 3. E foi por espancamento. Um homem até o momento não identificado morreu apanhando, ele apanhou até a morte. Foram pauladas, tijoladas e outras pauladas, e chutes, socos e pontapés. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi morto aí devido a uma vingança. Acidente de trânsito, atropelamento, aconteceu no bairro de São José. Um homem de 44 anos de idade foi atropelado por um carro. O motorista evadiu-se do local, deixando o homem agonizando. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde travava um verdadeiro duelo contra a morte. E infelizmente acabou morrendo logo após dar entrada no pronto-socorro João Lúcio.
Vítima de tiros pelo corpo. Um homem até o presente momento não identificado. Morreu a bala, morreu a tiro. Após receber os balaços, ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no bairro de São José. Mais uma morte no São José. O São José mais uma vez foi palco de morte na zona leste da cidade. Um homem até o presente momento não identificado morreu na paulada, morreu a tijolada, morreu a pedrada, morreu a chutes, socos e pontapés. Ele ainda não foi identificado e não se sabe ao certo o motivo pelo qual esse homem morreu na peia e foi lá no bairro de São José. Morte no Cacau Pireira. Mais uma morte no Cacau Pireira. Rapaz, o negócio não tá fácil no Cacau Pireira. E uma morte aconteceu, morte a tiros. A vítima foi Darlan Costa da Silva. O crime aconteceu no mutirão do Cacau. Ali o negócio não é fácil. E esse homem morreu a bala, morreu a tiros. Quem sabe até num possível acerto de contas. A polícia já trabalha na investigação do caso. A delegacia especializada em homicídio de sequestros, apesar de ter muita demanda, de ter um grande número de ocorrências aí para resolver, vem trabalhando brilhantemente ao comando do delegado Jeff McDonald. O Instituto Médico Legal registrou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A polícia continua atrás, continua procurando o Lucinei, o homem traído que derrubou a casa do amante. Agora o Lucinei da lotação é conhecido como Lobo Mau. Quem fica com a mulher dele, ele derruba a casa. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Bastante badalado sob o comando de Tite, o Brasil não passou de empate em 1-1 com a Suíça ontem na estreia na Copa do Mundo. O time nacional abriu o placar com um belo gol de Felipe Coutinho no primeiro tempo e reclamou da omissão do árbitro de vídeo no segundo, no gol de Sober, quem empurrou Miranda antes de cabecear para a rede em um suposto pênalti sofrido por Gabriel Jesus. Seja como for, o Brasil e a Suíça somaram um ponto no grupo E do Mundial e estão atrás da Sérvia, que mais cedo em Samara estreou com vitória por 1-0 sobre a Costa Rica. Na sexta-feira, as 4 seleções voltarão a entrar em ação. Enquanto os brasileiros buscarão a reabilitação contra os costarriquenhos em São Petersburgo, suíços e sérvios irão se enfrentar em Kaliningrado. Os outros jogos de ontem, México 1, Alemanha 0. Foi a grande surpresa e a Costa Rica perdeu para a Sérvia por 1-0. E hoje tem mais. Às 12 horas, 11 horas, Manaus vão jogar Bélgica e Panamá. Às 15 jogam Tunísia e Inglaterra. O atacante Neymar saiu mancando na Arena Rostov após o empate de 1-1 com a Suíça. Interpelado por jornalistas, porém o jogador do país Saint-Germain garantiu estar bem para a sequência da competição. O jogador mais renomado da seleção foi bastante caçado pelos suíços ao longo da partida. Das 19 faltas cometidas pelo time adversário, 10 foram em cima dele. Um resumo bem humorado do consagrado humorista Jander Nobre após os jogos realizados até aqui na primeira rodada da Copa do Mundo. CR7, 3 gols. Messi desperdiçou um pênalti. Neymar pintou o cabelo. Foi isso que aconteceu. Últimas notícias. Começa nesta segunda-feira o pagamento dos recursos do Fundo PIS/PASEP para quem tem a partir de 57 anos. Nesta primeira etapa, cerca de 4,7 milhões de cotistas serão contemplados com 8,61 bilhões. A audiência pública discute hoje a 5ª rodada de concessão de aeroportos. O governo pretende privatizar mais 13 aeroportos.
e serão apresentados detalhes sobre o novo modelo de concessão, que desta vez será dividido em 3 blocos: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil deixou de arrecadar 354,7 bi com renúncias fiscais em 2017. Montante equivale a 30% da receita líquida do governo no ano. Pela segunda semana consecutiva, o preço do diesel nos postos do Brasil recuou, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A queda é resultado do programa de subsídios ao combustível que fez parte do acordo entre o governo federal e os caminhoneiros que possuem a greve de 11 dias da categoria. Ainda segundo a agência reguladora, o valor médio do diesel nos postos brasileiros atingiu uma média de 3,43 por litro nesta semana, queda de 1,4% em relação aos 3,48 registrados na semana anterior. Aqui em Manaus, o preço da gasolina também teve redução. Uma troca de tiros durante um festival de música e arte em Nova Jersey, nos Estados Unidos, deixou ao menos 20 pessoas feridas e uma pessoa morta ontem. Testemunhas disseram que os disparos foram feitos após uma briga. Um carro com 14 imigrantes ilegais bateu após uma perseguição policial no condado de Dimmitt, no sul do Texas, e deixou ao menos 5 mortos. A informação é da CNN. O candidato de direita Ivan Duque, de 41 anos, foi eleito para presidir a Colômbia até 2022. Apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que governou o país entre 2002 e 2010, ele obteve 54% dos votos e venceu o esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais do país, disputada neste domingo. Aos 41 anos, Duque se tornará o presidente mais jovem da Colômbia quando assumir o cargo no dia 7 de agosto. Será também a primeira vez que o país terá uma mulher na vice-presidência, a conservadora Marta Lúcia Ramírez. Aviões da coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardearam posições das forças do regime sírio no leste do país, batendo vários combatentes, informou a agência oficial SANA na madrugada de hoje. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Guatemala na noite deste domingo, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi a 100 quilômetros de profundidade e a 67 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala. Outro terremoto foi no Japão. A terra tremeu e o abalo teve magnitude 6,1 graus, atingindo o oeste do Japão, causando a morte de 3 pessoas, inclusive uma criança de 9 anos, e deixou centenas de feridos. Não houve alerta de tsunami. É o tremor mais forte já registrado em Osaka, a segunda maior cidade do país, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, que passou a registrar os dados em 1923. A informação das mortes causadas pelo tremor foi confirmada pelo porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga. A emissora de televisão pública, a NHK, fala em mais de 230 feridos. Em uma semana mais curta, por causa das festas juninas, a Câmara tenta votar nesta semana projetos polêmicos como a cessão onerosa da Petrobras e concluir a votação do cadastro positivo, que está na pauta há mais de um mês. Já o Senado pode finalizar a análise de outro projeto controverso que divulga a lista de pessoas físicas e empresas que são beneficiadas com isenções fiscais. A Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas ontem na cela que abriga o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer, Gedel Vieira Lima. Os dois dividem um alojamento com outros presos no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Segundo a polícia, as buscas foram autorizadas pela justiça e motivadas pela denúncia feita por um detento de que os políticos estariam recebendo regalias na prisão. Barras de chocolate, anotações que seriam de Gedel e pelo menos 5 pendrives, supostamente de Luiz Estevão, foram apreendidos. O Ministério da Educação vai divulgar nesta segunda-feira o resultado da chamada regular da edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada SISU. As listas de aprovados serão divulgadas no site oficial do SISU. Esse semestre, 68 instituições aderiram ao SISU. 30 universidades federais, 27 institutos federais, 2 centros de educação tecnológica federais, além de 7 universidades estaduais e um centro universitário público estadual. No total, 57.271 vagas estarão em disputa por estudantes que fizeram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM e não tiveram nota 0 na prova de redação. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Discípulo de Uribe, Ivan Duque é o novo presidente da Colômbia. Folha de São Paulo. Impopular e isolado, o governo Temer sinaliza fim prematuro. O Estado de São Paulo. Vitória Gabriele enterrada em Araçiguama, interior de São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A cada 24 minutos, um motorista é flagrado dirigindo alcoolizado no Distrito Federal. Valor econômico. China amplia presença na América Latina, do setor financeiro ao futebol. Estado de Minas.
Busca por vítima de acidente com helicóptero é suspensa sem confirmação de morte. Jornal do Comércio no Recife. Ex-secretário de Pojuca aparece em vídeo ofendendo mulher na Rússia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Família real britânica terá seu primeiro casamento gay. 0 hora, Porto Alegre. Mais da metade dos jovens brasileiros quer sair do país. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Valdir Correia com mais um programa que leva a sua assinatura. Aqui no prédio, desde as 6 horas da manhã. Bom dia, voltei! 7 horas pontualmente, hora em Manaus. E bom dia, dona segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 18 de junho de 2018. Chegamos, portanto, aos 169 dias do ano. E para terminar 2018, faltam 196 dias. Hoje é o dia da Santa Juliana de Falconieri. Então iniciamos o programa com as bênçãos de Santa Juliana de Falconieri. Ainda comemoramos o dia da imigração japonesa e o dia do químico, que foi instituído pelo Conselho Federal de Química em 18 de junho de 1956. E ainda o dia do orgulho autista. Será que vem água? Será que vem chuva, minha gente? Ontem ainda teve chuva. Na minha opinião, eu falei, eu acho que até o final do mês ainda vai ter chuva, né? Mas vamos aguardando. Bem, de madrugada tivemos 24 graus de temperatura na madrugada e que hoje a máxima não vai ultrapassar 30 graus, mas com a sensação térmica ultrapassa sim, a 33, 34. Tá bom? O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 9 milímetros. Instituto Climatempo. Daqui a pouquinho nós vamos conferir a previsão também de toda a região norte e a previsão para todo o território nacional. Aliás, o Climatempo diz o seguinte: que chove rápido durante o dia e a noite. Vamos aguardar. O dia tem 24 horas, tá bom, minha gente? Há pouco foi destaque no Jornal da Manhã, comando Paulo Guerra e equipe. São normais operações de pousos e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições para pousos e decolagens. 7 horas e 2 minutos. E com a permissão de Deus, ele é de permitir, vamos ficar juntos durante 3 horas até as 10 horas desta manhã. São 3 horas de programa. O que surgir, hoje é tudo muito rápido, né, minha gente? A cada segundo, se for local, nacional ou internacional, você toma conhecimento no padrão da difusora do Amazonas. E o ponteirinho tá bem rapidinho hoje, rapaz, 7:03, então não vamos perder tempo, vamos à luta, vamos trabalhar, minha gente. Bem, mesmo com a redução da taxa básica de juros do país, a Selic para o menor nível histórico, os juros do crédito ao consumidor caem em ritmo lento. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, Banco Central, vai definir a Selic novamente e, minha gente, a expectativa do mercado financeiro é de manutenção da taxa em 6,5% ao ano. Bem, ontem tivemos o jogo da seleção brasileira, discutir o que tinha de gatos, falando de energia. A Eletrobras Distribuição Amazonas foi fazer uma blitz, identificou várias. Tá aí, só encontrava assim quando chegava, ó. Gatos. Ligações irregulares. Isso é muito perigoso. São vários pontos, foram detectados, já havia denúncia. Eu vou separar essa matéria porque a Eletrobras Distribuição Amazonas identificou os gatinhos e
quem não fosse regularizar no próximo jogo, talvez não assista, porque eles vão jogar mais pesado. Aliás, gato, para quem não sabe, esse gato da cadeia, tá? De energia da cadeia. Acho que é o único gato que dá cadeia de energia. O Conselho Nacional de Justiça, lá vem uma confusãozinha, proibiu magistrado de fazer ataques pessoais a candidatos, lideranças políticas ou partidos com a finalidade de desacreditá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de quem discorde. Aliás, tem muita gente que discorda. Tem gente que não concorda com nada, meu Deus do céu. A decisão assinada pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça e ministro superior do Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, provocou reação de entidades nos 4 cantos do país. Daqui a pouquinho vamos explicar com mais detalhes. São 7h05. Eu vou falar rapidinho da seleção brasileira, até porque o povo inteiro assistiu o jogo e eu seria muito repetitivo de falar uma coisa que todos os comentaristas do Brasil já falaram ontem. Hoje tudo é muito rápido. Se ninguém tivesse assistido o jogo, ia dizer, você viu aquele empurrão? Mas todo mundo viu que foi empurrão. Que a penalidade máxima pode ser, talvez assim, eu diria que não foi indiscutível. Indiscutível é quando é muito claro, mas no mínimo é discutível. Aqueles equipamentos que existem hoje para auxiliar a arbitragem, no jogo de ontem seriam utilizados só contra o Brasil. E eu vou explicar por quê. Assistiu o jogo o presidente da FIFA. O presidente da FIFA é suíço. Imagine o árbitro mexicano anular um gol da Suíça e marcou uma penalidade máxima contra a Suíça, com o presidente da FIFA, um suíço, assistindo o jogo. Que foi claro demais, né? Um verdadeiro absurdo. E o que era para comentar do Brasil, alguns jogadores jogaram abaixo da média, alguns, o Gabriel Jesus, o próprio Neymar jogou bem, o Marcelo abaixo da média do que eles produzem. E a Copa do Mundo não tem nenhum bobo, tá, gente? É só pegar o histórico de Brasil e Suíça e outras Copas, sempre foi muito apertado. No resumo da ópera, o Brasil foi prejudicado pela arbitragem, mesmo não jogando dentro do seu padrão. O resto a gente seria repetitivo demais, que os principais cronistas do Brasil já analisaram tudo isso ontem. Vamos nos preparar para sexta-feira diante da Costa Rica. Difusora.